Será que Neymar realmente sofreu uma lesão séria na coxa? Ou estamos diante de mais uma polêmica do futebol brasileiro que envolve bastidores, manipulações e decisões que vão muito além do campo? Será que essa ausência de convocação para a seleção brasileira já estava escrita antes mesmo de qualquer edema aparecer? Ou será que Neymar, que há tanto tempo divide opiniões no futebol brasileiro, simplesmente não tem mais espaço no projeto da seleção e o suposto problema físico surge como justificativa conveniente? São essas perguntas que levantamos hoje e você, torcedor, vai decidir, no final, coincidência ou conspiração. O fato é que o atacante Neymar, ídolo para alguns e vilão para outros, sentiu um desconforto no treino da última quinta-feira. No dia seguinte, já não participou das atividades. E no sábado, também ficou de fora. O Santos, atual clube do jogador, comunicou oficialmente à Confederação Brasileira de Futebol sobre o edema na coxa, deixando claro que ele não estaria 100% apto. Até aí, parece uma notícia normal do futebol brasileiro. Um jogador de destaque sente, é preservado e o clube faz o comunicado. Mas o que chama a atenção e o que muitos torcedores começaram a questionar nas redes sociais é o timing dessa lesão. Justamente no momento em que o técnico Carlos Ancelotti está para fechar a lista da seleção brasileira, surge essa notícia de que Neymar estaria fora de combate. Coincidência demais? Ou apenas mais uma narrativa para aliviar a ausência de uma convocação que já estava decidida? Muitos fãs apontaram que a lesão pode ser apenas um disfarce, uma desculpa conveniente. Afinal, não seria a primeira vez que um jogador, antes de um corte da seleção, aparece com um problema médico para justificar sua ausência. Isso já aconteceu em outras edições da Copa América, em amistosos e até em convocações de eliminatórias. O torcedor brasileiro, acostumado com bastidores nebulosos, começa a se perguntar: será que Neymar realmente está lesionado? Ou simplesmente não seria mais convocado de qualquer forma e o edema funciona como um álibi para evitar maiores polêmicas públicas? Ao mesmo tempo, surgem teorias ainda mais ousadas. Alguns dizem que Neymar já estaria pensando em encerrar sua trajetória na seleção brasileira, que talvez estejamos vendo os últimos capítulos de sua relação com a camisa amarela. Mas será que um craque que ainda sonha em jogar outra Copa do Mundo aceitaria se despedir de forma tão discreta, sem grandes anúncios? Apenas com uma notícia de edema? Ou será que, estrategicamente, é melhor sair aos poucos, deixando a nova geração tomar o protagonismo, enquanto sua ausência é justificada como algo momentâneo? E o torcedor, sempre desconfiado dos bastidores do futebol brasileiro, já começou a levantar hipóteses. Será que existe manipulação nos bastidores? Será que Carlos Ancelotti, que vem sendo questionado pelas convocações, teria conversado com Neymar e chegado a um acordo silencioso para que ele não aparecesse na lista, evitando repercussão negativa? A verdade é que ninguém pode afirmar nada com certeza, mas as especulações crescem. Outro ponto que chama atenção é o impacto dessa ausência no Brasileirão e na Libertadores. Neymar é uma figura que movimenta mídia, marketing, torcidas e até mesmo decisões de arbitragem no futebol brasileiro. Quando ele está em campo, tudo ganha proporção maior. Faltas viram polêmicas, gols geram debates intermináveis e até expulsões de adversários parecem mais questionadas. Agora, sem ele, será que o Santos perde força também nos bastidores? Será que essa lesão misteriosa não acaba influenciando o desempenho do time em competições importantes, como a Série A do Brasileirão e a própria Copa do Brasil? Coincidência ou não, toda vez que Neymar fica de fora, a atenção se volta para a arbitragem e para decisões polêmicas que parecem sempre rondar o futebol brasileiro. Muitos torcedores lembraram também de outros episódios em que Neymar esteve no centro de polêmicas de manipulação e bastidores. Quem não se recorda das convocações em que ele, mesmo sem estar no auge físico, era chamado para a seleção, gerando dúvidas sobre critérios técnicos? E agora, quando aparentemente tem condições, surge uma lesão justamente às vésperas de uma nova lista. Será que não estamos diante de mais um caso em que a torcida fica sem resposta clara?
Nas redes sociais, os debates se multiplicam. Alguns pedem para Neymar se aposentar da seleção brasileira de uma vez, alegando que sua era já passou, que é hora de dar espaço para novos talentos. Outros defendem que ele ainda tem muito a entregar e que essa exclusão disfarçada de lesão é uma injustiça. Um movimento político do técnico e da CBF, mas será que a CBF teria interesse em encobrir a verdade? Ou será que os clubes, preocupados com a integridade física de seus jogadores, exercem uma pressão silenciosa para evitar convocações que podem gerar novas lesões e perda de desempenho em competições nacionais e internacionais? No futebol brasileiro, nada parece ser simples. Sempre existe uma suspeita, uma escalação polêmica, uma falha de arbitragem questionável, um bastidor que não vem à tona. Coincidência ou manipulação? Quando se trata de Neymar, tudo se torna ainda mais polêmico. Afinal, estamos falando de um dos jogadores mais midiáticos do mundo, cercado de fãs apaixonados e críticos ferozes. E se formos analisar, essa situação atual lembra muito outros episódios do passado recente do futebol brasileiro. Quantas vezes não vimos jogadores importantes surgirem com lesões misteriosas em momentos cruciais? Quantas vezes o torcedor não desconfiou de cortes estratégicos que mais pareciam acordos de bastidor do que problemas reais? Será que agora estamos vivendo a mesma coisa com o Neymar? Alguns especialistas apontam que o edema na coxa, relatado pelo Santos, pode ser um problema simples, que em poucos dias estaria resolvido. Então, por que tanto alarde? Será que a divulgação dessa informação tão próxima da convocação não tem também um peso estratégico? Ou será que a comissão técnica já sabia de antemão que Neymar não seria chamado e apenas utilizou o comunicado como cortina de fumaça para evitar maiores desgastes na relação com o jogador? No meio de tudo isso, surge a grande pergunta: qual será o futuro de Neymar na seleção brasileira? Será que ele ainda terá espaço nas próximas convocações? Ou será que sua história já chegou ao fim e estamos apenas assistindo a uma despedida silenciosa, construída aos poucos para não gerar choque nos torcedores? A verdade é que, como em tantas outras situações do futebol brasileiro, só o tempo vai mostrar. Mas enquanto isso, a especulação não para. E é justamente dessa especulação que vive o torcedor apaixonado, aquele que vê em cada decisão, cada convocação, cada lesão, a possibilidade de uma teoria da conspiração, porque no futebol brasileiro, convenhamos, a realidade muitas vezes parece mais inacreditável do que a ficção. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Neymar realmente está lesionado ou esse edema na coxa é apenas uma justificativa para algo que já estava decidido? Será que estamos diante de mais um caso de manipulação nos bastidores do futebol brasileiro? Ou é tudo coincidência? Apenas mais uma polêmica passageira que a mídia amplifica? O Brasileirão, a Libertadores e até a seleção brasileira sempre estarão cercados de dúvidas. E cabe a você decidir se acredita em conspiração ou não. Deixe sua opinião nos comentários. Neymar ainda tem espaço na seleção brasileira? Você acredita que essa lesão é real ou encenação? Será que Carlos Ancelotti já não contava mais com ele e apenas encontrou a maneira menos desgastante de anunciar sua ausência? Participe do debate, porque no futebol brasileiro, cada opinião conta. E muitas vezes é o torcedor quem enxerga antes aquilo que só será revelado nos bastidores anos depois.